Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula aí, para nós darmos continuidade aí nos conceitos aí que nós vimos na primeira aula. Então, na primeira aula nós vimos o conceito de banco de dados, né? O que é um banco de dados? Banco de dados é um espaço digital onde você pode alocar dados, né? E esses dados são alocados dentro do banco e organizados através de tabelas, né? É justamente isso que nós vamos dar uma olhadinha agora, são as tabelas, né? Lembra lá que nós vimos o ambiente de um banco de dados, né? Ele está até aqui no nosso material, ó, ambiente de banco de dados. Então é um grande ambiente digital, né? Grande ambiente lá, onde são alocadas várias tabelas e essas tabelas estão interligadas entre si. Quais tabelas? Aí depende da necessidade, né? Da sua necessidade, da empresa. Normalmente você vai ter tabela de funcionários, tabela de clientes, tabela de departamento, tabela de fornecedores, enfim, uma gama de tabelas que nós vamos, aos poucos, nós vamos compreendendo isso. Então aqui, né, tabelas e chaves, né, primárias e estrangeiras. Então, hoje nós vamos falar de tabelas. Vamos deixar as chaves para uma próxima oportunidade, senão vai ficar um pouquinho de informação a mais aí do que nós precisamos, né? Então vamos absorver primeiro o conceito de banco de dados, vamos absorver agora as tabelas, né? A composição, como uma tabela, qual é a composição de uma tabela? E na próxima aula nós conversamos sobre as chaves, né? Só vamos ter em mente que falou em tabelas que estão dentro do banco, elas vão ter chaves primárias e estrangeiras, né? Então falou em tabela, tem chaves. Quais são as chaves? Primárias e estrangeiras. Mas isso nós vamos ver numa próxima aula, tá? Hoje vamos falar apenas das tabelas da composição, como ela é formada. Então, para isso, nós vamos fazer da seguinte forma. Essa primeira demonstração aqui, explicação da tabela empregado, da tabela departamento tipo de empregado, essas ligações aqui, né, elas têm a ver com as chaves, com a chave primária e com a chave estrangeira, né, que é essa parte da aula aqui, ó, chaves primárias e estrangeiras. Nós vamos pular, em primeiro momento, as chaves primárias e estrangeiras, né, para falar das tabelas. Então, vamos dar uma puladinha também aqui no nosso esquema, né? Aqui também é um esquema que fala de chave primária e chave estrangeira. Vamos dar uma puladinha nelas, né? Aqui, ó, foreign key, é chave estrangeira. Então, é na próxima aula que nós vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos vir direto para cá, ó, né? Para onde tem essas setas aqui. Aqui nós vamos dar uma conversada, dar uma analisada em como as tabelas são formadas dentro do banco de dados, né? Então as tabelas, por exemplo, essa aqui é o exemplo que nós temos ali, inicial ali da nossa tabela. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem uma empresa e que você tem uma tabela lá dentro do teu banco chamada tabela empregado. O que é a tabela empregado? A tabela empregado ela tem informações sobre os empregados da tua empresa, né? Então vamos entender, independente do nome da tabela, de ser empregado, ser qualquer outra tabela, a tabela ela é formada por colunas, né? Então veja, onde tem a seta azul ela está indicando uma coluna. Então aqui, ó, no ID aqui, integer, é uma coluna. O nome empregado, o azul aqui, a seta azul está indicando que é uma outra coluna. Então tudo isso aqui é uma coluna. Tá vendo? Ó? Aqui é uma coluna de números inteiros. Ó. Você tem número 1, 2, 3, 4. Então são apenas números, né? Lembra que nós falamos que não podemos misturar os dados, né? Aqui uma coluna, ó, nome do empregado, por exemplo. Então aqui é uma coluna apenas de nome, tá vendo? Ó, José, Abel, Lucas, Romã, Lídia, né? Assim por diante, até chegar na aluna aqui. Então é uma coluna que só tem nome. Nós não podemos misturar números com nomes na mesma coluna. Aqui, ó, coluna salário, tá vendo? Ó, 1.300, 3.000, 2.000, 1.080, enfim. Essa aqui é a coluna apenas de salário, tá vendo? Ó? Então não mistura nome com salário. Tem a coluna de nome e tem a coluna salário. Aqui nós temos a coluna tipo de empregado, né? Se ele é um engenheiro, se ele é o secretário, enfim. Aqui ele está codificado, né? Veja que não está escrito engenheiro. Então isso aqui é da aula que vem, que nós vamos dar uma olhadinha em chave estrangeira. E aqui departamento, será do departamento de RH, departamento de informática, enfim. Também uma outra coluna departamento que também está se referindo
a uma chave estrangeira porque ele está codificado aqui. Não está escrito aqui, por exemplo, departamento de engenharia, departamento de informática, departamento de RH. Então ele está codificado. Estando codificado, ele está sugerindo para nós uma chave estrangeira, mas nós vamos ver na próxima aula. Vamos nos ater à composição da tabela. Então a tabela ela é composta por colunas, né? Coluna departamento, coluna tipo empregado, salário, nome empregado, código. Independente do nome que nós tenhamos aqui, nome, empregado, salário, tipo, departamento, o que importa é que são colunas, né? Então você tem uma coluna, você tem a segunda coluna, você tem a terceira coluna, a quarta coluna e 5 colunas, né? A quinta coluna. Então essa tabela específica, por exemplo, a tabela empregado, ela é disposta com 5 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5. E percebam que não se misturam os dados dentro das colunas. Então você tem aqui números inteiros, aqui apenas nomes, aqui apenas salários, aqui o tipo do empregado e aqui o departamento. Tudo bem até aí? Legal. Na horizontal aqui, na vertical, então você tem as colunas, né? 5 colunas nessa tabela. Então cada tabela vai ter o número de colunas dela lá. Então pode ser que tenha tabela que tenha 6 colunas, né? Tenha mais uma coluna aqui. Há tabelas que podem ter 10 colunas, então elas continuam tendo colunas aqui, né, para a direita. Então depende, cada tabela vai ter lá o teu número de colunas. Basta nós contar quantas colunas tem. Aqui pelas setas, 1, 2, 3, 4, 5. Nessa tabela específica ela tem 5 colunas. Vamos contar quantas linhas tem essa tabela? Lembra que nós conversamos que as tabelas elas são formadas por colunas e por linhas. As colunas nós já vimos que são 5. Vamos contar agora quantas são as nossas linhas. Então você tem aqui a primeira linha, né? Então as setas vermelhas aqui elas indicam linhas. Então, uma linha, 2, 3, 4. Eu não coloquei aqui porque é repetitivo, né? Mas todas elas, se você for ver ao pé da letra, teria aqui para representar uma setinha vermelha. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 linhas, né? Então essa nossa tabela, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas com 11 linhas aqui, né? Esse número aqui, que está aqui dentro, é o código do empregado, ele não é o número de linhas, né? Aqui nesse caso, ele é o mesmo número que está aqui, é o número de linhas, porque é o número que começa do 1 e é sequencial, né? Isso aqui é um primeiro campo da tabela, né? Uma primeira coluna com os dados aqui. Então, nesse caso, deu certo que o mesmo número que está aqui do código é o número de linhas, mas isso não acontece necessariamente, né? O número de linhas não é igual a esse número que está aqui. Esse número aqui é o código dos empregados que estão aqui, tá? E a gente já vai falar que esse campo aqui é a chave primária. Mas é numa próxima aula, como nós comentamos, né? Então aqui você tem o número de linhas, 11 linhas com 5 colunas. Uma tabela num banco de dados ela pode ter 20 linhas, 30, 40, 100, 500 linhas, 400, enfim. Tem várias linhas, né? As tabelas elas são grandes dentro dos bancos de dados. Aqui é um exemplo que nós temos com 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 11 linhas aqui, né? Que vai do José até aluno. Tudo bem? Então é formado por 5 colunas, essa tabela é formada por 5 colunas e 11 linhas. Outras tabelas terão números diferentes de colunas e números diferentes de linhas que nós poderemos identificar como nós estamos fazendo nesse caso. Então aqui você tem a representação da seta azul como as colunas, né? Como está lá em cima, né? Como vocês viram aqui. Aqui elas representam as colunas, né? Que estão aqui. Tudo bem? E as linhas são representadas pelas setas vermelhas, como nós vimos. Então aqui é uma linha, aqui representa uma outra linha, né? Aqui elas estão representando, cada uma delas representa uma linha. Eu não coloquei todas aqui porque seria, não tem porquê, né? Então aqui nós temos 1, 2, 3, aqui era para ter 4, 5, 6, 7, todas as linhas representadas por setas, né? Então as setas vermelhas elas indicam as linhas. Tudo bem? Então nós sabemos que as tabelas são formadas por colunas e por linhas, né? Então aqui tem uma representaçãozinha para nós fazermos um exercício rápido. Quer ver? Ó?
Então, o campo, né? Veja aqui, ó, aqui está escrito campo. O que é um campo, né? O campo é um atributo ou um valor, né? O que é o campo que é um atributo ou um valor? Veja bem, ó o que está dizendo aqui. Uma linha, esse x aqui, vamos colocar como encontra, né? Um encontro. Então, uma linha que encontra uma coluna, ele forma um campo. E nesse campo você tem um atributo ou valor. Atributo ou valor é realmente a informação. Atributo ou valor é a informação que está dentro do campo. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro para nós. Então aqui, ó, linha, encontrou com coluna, forma um campo. Então vamos ver aqui, por exemplo, o Abel aqui, ó, tá vendo essa informação, esse nome, Abel? Ele está na coluna 2, né? Tá, ó, primeira coluna, segunda coluna. Então o Abel está na coluna 2 e ele está na linha 1, 2. Então a linha do Abel é linha 2 e a coluna é coluna 2. Então se nós formos ver aqui, né? Qual é o campo? Né? O campo é esse campo aqui, onde está escrito Abel, que é linha 2, coluna 2. E qual é o atributo? Qual é o valor? Né? Qual é a informação que está lá? O nome Abel. Né? Então você tem o campo, que é o espaço onde está a informação lá dentro, que é linha 2, coluna 2. E o atributo, o valor, a informação que está lá naquele campo, né? é o nome Abel. Né? O campo, pessoal, ele é o encontro da linha com a coluna. Então todo espaço aqui, ó, aqui é um campo, aqui é um campo, aqui é um campo. Todo espaço que você tem aqui, todo retângulo que você tem aqui dentro da tabela, ela é denominada como campo, né? Então por quê? Porque é o encontro de uma linha com uma coluna. Todos esses espaços aqui, vocês percebam dentro da tabela, que todo espaço é o encontro de uma linha com a tabela, né? Aqui, por exemplo, você tem a linha 9 com a coluna 1. Então é um campo. E o que tem de atributo, o que tem de valor, o que tem de informação nesse campo? O número 9. Né? Aqui, por exemplo, você tem a linha 8, né, com a coluna 4. Todo esse espaço é o campo. E o que você tem dentro do campo? Né? Você tem o número 3, que é o atributo, é o valor, é a informação que tem dentro do campo. Né? Então, todos esses espaços é denominado campo, e o valor que tem dentro, né, a informação que tem dentro do campo, ela é chamada de atributo ou valor. Tá? Então você tem o encontro da linha com a coluna formando o campo, que é o espaço, e dentro você tem o atributo ou valor. Existem tabelas onde existem campos nulos, pessoal. Né? Então tem o campo lá que não tem nenhuma informação, a mesma coisa que nós tivéssemos aqui não tivesse o 3 aqui nessa informação. Ele poderia estar sem nenhuma informação lá dentro? Poderia. Né? Você ia ter qual atributo, qual valor? Um valor nulo, um valor inexistente. Né? Vamos dizer que seja um telefone que a pessoa não tenha, né? Um número de telefone que ela não tenha, então você não marca lá dentro do campo que ela tem aquele telefone, aquele número. Então fica um campo nulo. Tá bom? Então o encontro da linha com a coluna é campo, é chamado campo. A informação que tem dentro desse campo é chamada de atributo ou valor. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Linha 3 com coluna 4. Vamos ver o que nós achamos lá na linha 3, coluna 4. Então a linha 3 é esta aqui. Né? Ó, linha 3 é coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Bom, na linha 3 com a coluna 4, nós achamos o valor, né? A informação, o atributo de número 2. Então é o que está aqui. Ó. Então na linha 3, coluna 4, existe o valor, o atributo, dentro do campo, que é o número 2. Tá? Linha 1, coluna 5. Vamos dar uma olhada lá. Linha 1. Vamos dar uma olhada. Linha 1, coluna 5. Linha 1 é a primeira linha. Né? A coluna 1, 2, 3, 4. Quinta coluna. Então na linha 1, coluna 5, nós temos o valor, o atributo, dentro do campo. Então esse atributo é o número 1. Né? Então aqui, ó, linha 1, coluna 5, o atributo, o valor de número 1. Linha 6, coluna 2. Vamos dar uma olhadinha lá. Linha 6, coluna 2. Linha 6 é esta, coluna 2, 1, 2. Então, qual a informação que você tem no campo de linha 6, coluna 2?
é a Lara, né? A Lara é a informação, é o atributo, o valor que existe nesse campo. Vamos dar uma olhada se é a mesma Lara? Ó, linha 6, coluna 2, o atributo que tem lá, o valor, a informação é Lara, né? Vamos ver aqui um último exemplo. Linha 4 com coluna 3. Vamos dar uma olhada na tabela. Linha 4, esta linha aqui, coluna 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Na linha 4, coluna 3, dentro do campo nós temos a informação, o valor ou o atributo de 1.500, né? Salário, então R$1.500. Vamos dar uma olhadinha lá para ver se é isso mesmo? Lá. Linha 4, coluna 3, nós temos o valor lá, o atributo, a informação de R$1.500. Então veja que é bem simples de você estar identificando quais são os campos e quais são as informações dentro desses campos. Campos é o encontro da coluna com a linha, né? Da linha com a coluna. E o atributo, o valor, é o que existe dentro desse campo, né? Então bem tranquilo de estar dando uma olhada. Pessoal, uma linha completa é chamada de registro ou tupla, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Uma linha completa, ou seja, essa linha completa aqui, a linha 1 completa, que vai da primeira coluna até a quinta coluna, né? Essa linha completa aqui, a primeira, ela é chamada de registro ou tupla. Então, cada uma das linhas, a linha 2 também, a linha 2 toda, com toda a informação que tem em todas as colunas, né? Então, você coloca lá 2, Abel, 300, 2, 2. Ele é chamado, a linha toda aqui, ela é chamada de registro ou tupla, né? A linha 3, 3, Lucas, 3.000, 2, 2. Também, a linha toda, com todas essas informações de todas as colunas, ela é chamada de registro ou tupla. E assim por diante, né? A linha 10 aqui, ó, a informação 10, Kelly Cristina, 1800, 13, 1, também é o que? É um registro ou uma tupla. Então, assim, uma linha toda, né? Uma linha que vai do início da tabela ao fim da tabela, ela é chamada de registro ou tupla. Então, eu quero, por exemplo, apagar o registro da Lídia. A Lídia não trabalha mais na empresa. A Lídia ela precisa ser tirada da tabela porque ela não faz mais parte da empresa. Então, você vai dizer que você vai tirar o registro, né, ou a tupla onde está a informação da Lídia. Então, se você fosse, por exemplo, deletar a Lídia da tabela porque ela não é mais empregada, ela saiu da empresa, você deletaria o registro todo da Lídia, que é o número 5, Lídia, 1600, 21, que é toda a informação pertinente à Lídia, né, dentro da nossa tabela. Então, a linha toda, ela é chamada de registro ou tupla, né? Que está aqui, ó, linha completa é chamada de registro ou tupla, tá bom? Bom, pessoal, então nós temos o nome das colunas, né? Que é igual ao nome dos campos, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, o nome da coluna. O primeiro é ID integer. Nós já vamos ver que esse primeiro essa primeira coluna, esse primeiro nome de campo, na realidade ele é o código do empregado, né? Tem 1, 2, 3, 4, é o código do empregado. Então aqui é a primeira coluna. A primeira coluna, ela tem o nome do campo como código do empregado. A segunda coluna, qual é o nome dela? Nome empregado. Então, a segunda coluna tem o nome de empregado. São o nome das pessoas que trabalham lá na tua empresa. Então, o nome dos empregados. É o nome do campo também, né? O nome do campo aqui é o nome do empregado, né? Se você tirar aqui, qual que é esse campo aqui, Lara? É o nome do empregado. Então, o nome da coluna é o nome do campo. Salário, né? Então, aqui você tem o salário das pessoas, né? Dos empregados. Então, aqui também, o nome da coluna é salário, né? O nome do campo é salário. Tipo empregado, então, se ele é engenheiro, se ele é da informática, né? Se ele é aí um gestor de TI, se ele é uma pessoa que trabalha no RH, enfim, um gestor de projetos de tecnologia, enfim. Então, aqui você tem a coluna chamada tipo empregado. E aqui, por último, o departamento desse empregado, né? Então, ele pode ser do departamento de RH, ele pode ser do departamento de informática, do departamento de engenharia, né? Do departamento de advocacia da empresa, enfim. Aqui você tem o nome da coluna chamada departamento, né? Então, aqui, ó, o primeiro é o código, nome da coluna,
que é o nome dos campos que estão aqui. O segundo é o nome do empregado, então a segunda coluna, nome do empregado, é a segunda coluna com o nome das pessoas que trabalham lá na empresa. A terceira coluna, salário dessas pessoas, né? Pode ver que nós não temos a informação de salário onde é nome, de nome onde é salário. São separadas para a organização dessas informações. A terceira coluna, ela chama tipo empregado, então se ele é da informática, se ele é da engenharia, se ele é do RH e assim por diante. E aqui o departamento desse empregado. Ele é do RH da empresa, ele é da informática, ele é da engenharia também aqui. Então, a última coluna, a quinta coluna, o nome dela é departamento. A quarta coluna, tipo empregado. A terceira, salário. A segunda, nome empregado. Esses são os nomes das colunas, que são os nomes dos campos, né, que estão aqui dentro. Então, nome do empregado. Qualquer campo aqui vai ser nome do empregado. Salário. Qualquer campo aqui dentro vai ser de salário. Tipo empregado. Qualquer campo aqui vai ser tipo do empregado. Tudo bem? Vamos adiante. Então, aqui, isso que está dizendo aqui, ó, primeira coluna, nome do primeiro campo. Né? Lá está como ID integer, né, que nós vimos lá, ó, né? Está como ID integer, o nome da primeira coluna. Porém, nós já vamos renomeá-la para código do empregado, que é aquele primeira coluna de códigos, né? Código do empregado. Ele é uma chave primária, mas a chave primária nós vamos ver daqui a pouco, tá? Eu já vou dizer para vocês o que vem a ser uma chave primária. O importante é nós, nessa segunda aula aqui, né, nós temos a noção que existe um nome para a coluna. E o nome da coluna também é o nome do campo. Então a primeira coluna, nome do primeiro campo, que é o ID integer. Mas nós já vamos colocar como código empregado, tá bom? Chave primária nós conversamos daqui a pouquinho. Então aqui, pessoal, nós falamos ali, né, a chave primária vamos deixar para o segundo encontro. Então aqui, toda essa descrição aqui de chave primária, que é o nome digital da tabela e assim por diante. Então nós vamos ver na próxima aula. O que importa é nós sabemos que a primeira coluna tem o nome de código código do empregado, como nós falamos lá, ao invés de ID integer, né? ID seria identificador, né, de número inteiro, que é o que tem lá. Nós temos números inteiros naquela primeira coluna. Então, código empregado. Chave primária vamos deixar para a próxima aula, que nós vamos falar de chave primária e secundária. Vamos aqui, ó. Segunda coluna. Qual que é o nome lá da segunda coluna do segundo campo? Nome empregado. Lembra que nós vimos lá? Olha lá, ó. Vamos dar uma olhadinha lá. Ó, a segunda. Então a primeira é código, né, do empregado, a segunda é nome do empregado. A terceira é salário. Vamos ver se é mesmo? Então vamos lá, terceira coluna. Então vamos lá. Ó, a segunda coluna é o nome do segundo campo, que é nome empregado. Terceira coluna, nome do terceiro campo, que é salário. Lembra que nós falamos? Ó, vai ser salário, né? Para estar correto. Então, terceira coluna, salário. Quarta coluna da nossa tabela, nome do quarto campo. Tipo de empregado, né? Se ele é engenheiro, se ele é advogado, se ele é da informática e assim por diante. Então, vamos dar uma olhada. Ó, quarta coluna, tipo empregado. Tá vendo? É o mesmo que está lá. Aqui nós temos códigos porque se trata de chave estrangeira. Então, na próxima aula nós vamos falar. Ao invés de escrever aqui, se ele é ao invés de escrever se ele é engenheiro, se ele é advogado, você coloca o código, tanto aqui quanto no departamento, até por uma questão de espaço dentro da tabela. Nós já vamos ver isso na próxima. Ok, então, tipo empregado é o nome da nossa quarta coluna, quarto campo, né? E o último é departamento, da quinta coluna. Vamos ver se está correto lá? Lá, vamos ver na nossa apostila digital. Olha lá, quinta coluna, o nome do quinto campo é departamento do empregado. Então está correto, né? Nós temos as 5 colunas, né, da primeira coluna aqui até a quinta coluna e a descrição do nome, né, o nome dessas colunas. Código empregado, nome empregado, salário, tipo empregado e departamento de empregado. Tudo bem? Muito bem. Bom, pessoal, tendo isso em vista, percebam aqui, ó, vamos falar um pouquinho de tipos de dados, né? Vamos aproveitar que nós estamos aqui, vamos falar de tipos de dados. Está vendo aqui, ó, ID integer. Nome do empregado é character variant, que é o nosso varchar. Lembra que nós conversamos sobre varchar? Olha o inicial aqui, ó, var,
Ó, inicial aqui, ó, char. É que daí o banco coloca como caractere variant. Lembra que eu falei para vocês, ó, vai ter alocação de espaço, 20. Ele deixou aqui, por exemplo, 20 espaços para escrever esses nomes, né? Então, cada nome aqui tem o limite de 20 letras, 20 caracteres para serem escritos. Ó, o José tem 1, 2, 3, 4. Então, 20 é o suficiente, porque ele só escreveu 4. Vamos ver, ó, Abel, 1, 2, 3, 4. Tem 20, é possível escrever 20 letras, 20 caracteres. Ele escreveu 4, também pode. Lucas, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 20, escreveu 5, tudo bem. Romã, 1, 2, 3, 4, 5 também. Ele tem 20 espaços para escrever o nome da pessoa aqui. Aqui também, ó, Lídia, 1, 2, 3, 4, 5. Pode ver que todos os nomes eles têm menos que 5 caracteres. Menos de 20 caracteres. Porque o limite que ele resguardou, o limite que ele... o número que ele colocou como limite para poder escrever são 20 caracteres. Então todos os nomes precisam ter menos de 20 caracteres. Senão não vai poder escrever. Vamos ver Cristina Maria para ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O espaço conta. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 é menor que 20. Então ele pode escrever Cristina que vai gravar no banco. Cristina Maria. Porque é menor que 20, que é o espaço que ele deixou determinado para poder colocar os nomes. Vamos ver Kelly Cristina. Mais o espaço aqui para ver quanto dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 também caracteres. Ele deixou resguardado lá, deixou guardado para poder colocar os nomes 20 caracteres. Então 14 é menor que 20. Ele vai gravar no banco sem problema nenhum. Tá bom? Então esse número aqui é o número de caracteres que você pode escrever. Por exemplo, 20 nessa coluna em cada linha. Então cada linha pode ter 20 caracteres que vai gravar sem problema. Se passar, ele não grava. Tá bom? Nós já vamos ver isso mais para frente, é só para ter uma ideia. Então aqui, ó, vamos voltar. Esse campo, ele tem o tipo de dado inteiro, que em inglês é integer. Faz sentido, ó, aqui você tem o número 1, 2, 3, 4, 5, até o 11. Então são números inteiros. Então aqui é um campo determinado como número inteiro, então é integer. Aqui é um campo texto, né? José, Abel, Lucas, Romã, são textos. Então lembra que eu falei para vocês que textos é varchar? É que aqui ele está escrevendo caractere variant, né? Mas na realidade é varchar. De 20. Então vocês têm aí a informação de que isso é um texto. Tá bom? Então aqui texto, então é um varchar, nome do empregado varchar. Salário, lembra que o salário nós vimos que era money? Né? Então tá aqui, ó. Então o tipo de dado que você tem aqui é do tipo money. Por quê? Porque daí ele já coloca esse cifrão, ele coloca em modo moeda, né? Então o próprio banco, quando você coloca o tipo de dado money, mesmo que você não coloque ele escrito com cifrão, no valor monetário, ele coloca esse modelo de número, né? Que é o de moeda corrente do país, tá? Então salário vai ser money. Tipo do empregado. Se tivesse escrito seria varchar, se tivesse escrito engenheiro, advogado e assim por diante. Como são números, né? Tá codificado, então vai ser o quê? Integer, porque são números inteiros. Aqui também, ó, departamento, o que tem aqui? Números, então ele é do tipo integer, né? Então você tem, quais são os tipos de dados? Integer, inteiro, números inteiros nessa coluna. Varchar de 20, que é texto, nessa coluna. Money, que é unidade monetária, nessa coluna. Inteiro, nessa coluna. E inteiro nessa coluna. Então, se você falou de inteiro, toda a coluna vão ter números inteiros. Aqui inteiro, toda a coluna números inteiros. Money, toda a coluna vai ser de unidade monetária. Varchar de 20, toda a coluna vai ser de texto até de 20 caracteres. Integer também vão ser o quê? Números inteiros. Tudo bem? Então, o tipo de dado, ele diz para você o que você vai encontrar dentro dessas colunas. Aqui texto, aqui números inteiros, aqui unidade monetária, aqui inteiro, inteiro. Tudo bem? Então, pessoal, né, nós estamos falando dos tipos de dados. Nós vamos ver alguns tipos de dados aqui. Também não se preocupem em decorar, não se preocupem em nada. O que nós precisamos ter um pouco de atenção é que cada campo vai ser um tipo de dado diferente, né? Você vai ter aqui money, varchar, integer. Então depende do que você vai ter dentro do campo. Isso nós vamos aprendendo conforme o curso for passando, o programa for passando.
Não precisa preocupar de decorar nada e assim por diante. Só precisamos saber que existe e é dessa forma que se faz. Então vamos passar aqui, ó. Vamos lá dar uma olhadinha em tipos de dados, ó. Tipos de dados, exemplos de tipos de dados. Então, o que nós temos aqui, ó? Numéricos, dados numéricos. Então, quando você tiver uma coluna numérico de números inteiros, você vai declarar como integer, como está lá na nossa tabela. Então, com números inteiros, você tem aquela coluna de números inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 42, 54, são números inteiros, né? São exemplos de números inteiros. Então, se você vai declarar uma coluna como números inteiros, você coloca integer. Se você for declarar uma coluna como números reais, né? Por exemplo, 1.02, vamos dizer que seja nota de aluno, 7.98, 9.82. Aqui, o índice, por exemplo, de aproveitamento desse aluno foi de 70.9, né? Então, são números decimais, números que você tem em casas decimais aqui do lado. Então, você não vai declarar como número inteiro, você vai declarar como decimal, ou numeric, ou float, ou real, ou double. Isso depende ali depende da ocasião, né? Depende do que você realmente quer declarar naquele número. Mas números reais, normalmente você usa essas declarações, ou decimal, ou numérico, ou float, ou real, ou double. Nós vamos vendo isso, não fica preocupado, só para saber como que isso funciona. Unidade monetária. Money, né? Como nós vimos já. Então, pessoal, aqui, ó. Unidade monetária, como nós temos lá na nossa tabela, lembra? É money, né? Então, 200, 800, 400, 980, por exemplo. Então, você coloca o número até antes da vírgula aqui e ele coloca no formato de unidade monetária, né? Você coloca apenas 200, ele coloca lá 200 reais. Coloca 800, ele coloca 800 reais. 400, 980, ele mesmo adequa para você porque você falou para ele que o tipo de dado que vai naquela coluna é money, né? Vamos dar uma olhada lá para ver como é que fica na tabela. Aqui, ó, tipo money, né? Ele mesmo coloca nesse formato de cifrão, no formato de moeda aqui, no formato de unidade monetária, tudo bem? Não precisamos nos preocupar com decorar, com sair daqui com tudo isso na ponta da língua. O que nós precisamos saber é que existem tipos de dados diferentes e que na hora de declarar aqueles dados vão ser de formas diferentes, tá? Igual está lá na nossa tabela. Nós temos aqui dados, só para vocês darem uma olhadinha aqui, nós temos dado inteiro, que são números inteiros, dados texto, que são varchar, né, de 20, poderia ser de 30, enfim. Aí vai de você, que é o modelador do banco, colocar esse número de limites aqui. Então aqui nós temos texto, aqui nós temos unidade monetária, então declarado como money. Aqui inteiro, integer, inteiro, integer, tá? Então, só para nós sabermos que existem tipos de dados diferentes e que esses tipos de dados diferentes são declarados de maneira diferentes para facilitar a nossa vida. Se você for ter um campo lá que te dá datas, né? Você coloca a data de nascimento, então o campo vai ser date, né? Então, datas você declara como date. Então, ao invés de ser money, ao invés de ser varchar, ao invés de ser integer, você coloca como date. Datas e horas. Então, além da data, você tem a hora, né? A hora que saiu uma mercadoria lá da sua empresa. Então, ao invés de ser date apenas, vai ser date time, né? Que é data mais tempo, que é data mais hora, tá? Então, você declarar como date time. Então, ao invés de ser integer, ao invés de ser money, ao invés de ser varchar, vai ser date time. Então, naquela coluna date time, você vai ter datas e horas. Horas, time, né? E hora atual, timestamp. Tá? Então você vai declarar dessa forma. Então para datas aqui, date, date time, time, timestamp, dependendo do que você quer naquela coluna. Lembrando, pessoal, não precisa decorar, não precisa se preocupar com isso. É só para nós sabermos que ele existe, a forma que se faz, que durante o curso vocês vão aprendendo a fazer. Tudo bem? Cadeias de caracteres, né? Textos, números, por exemplo. Caracteres, né? Caracteres são letras, são números, né, pessoal? Ó, cadeia de caracteres. Então aqui estão, ó, caractere, né? Então o caractere pode ser um texto, pode ser número, por exemplo. Então char, né? Então ao invés de você colocar varchar, você coloca char para texto pequeno. Por exemplo, você vai fazer um campo sexo, se é feminino ou masculino. É apenas um caractere, é apenas uma letra. Então ao invés de você colocar varchar, que você pode colocar 20 letras, 30, 40, você coloca o char, que é um só, né? Test também, você vai colocar um texto, pode colocar como texto, né? Você vai colocar uma observação lá no teu
no teu banco de dados, tem um campo que o cliente pode digitar, você vai ter observações sobre um funcionário, sobre um fornecedor, você vai escrever um texto lá. Então você pode declarar, ao invés de varchar, você coloca text. Naquela coluna vai ser text. O varchar que nós vimos lá, né, na nossa tabela, que é para textos maiores, que por exemplo o varchar de 30, né? Vai colocar o endereço de uma rua. Então você coloca lá 30 caracteres. Então você pode escrever 30 letras, incluindo os espaços, que são chamados de caracteres, né, que pode ser também algum número. Então 30 caracteres você pode escrever naquela linha daquele campo. Tudo bem? Então pessoal, sem se preocupar muito com isso aqui, porque isso aqui nós vamos aprendendo conforme nós formos fazendo o programa. É só para nós realmente sabermos que todo dado lá, toda coluna vai ser um tipo de dado diferente e você precisa declarar esse tipo de dado. Que são esses aqui. Existem mais, mas os principais são esses. Tá? Então aqui, ó, exemplo de... Aqui saiu tios, né? Faltou o P aqui, saiu uma errata aqui na nossa apostila digital, depois nós vamos consertar. Exemplos de dados, né? Exemplo de dados e tipos de dados de uma tabela, né? De uma tabela, por exemplo, a tabela empregado que nós estamos vendo. Então lá nós vimos nas colunas, lembra das colunas? Ó, as colunas lá, vamos dar uma olhadinha lá para nós podermos ver direitinho. Então, ó, código, integer, nome, texto, que é varchar de 20, salário money, tipo de empregado está como integer porque ele está codificado, departamento integer, que é inteiro, né? Número inteiro, também está codificado. Vamos dar uma olhadinha lá como que se construiu isso. Ó, para vocês olharem aqui, ó. Exemplo de dados e tipos de dados, né, da tabela principal nossa lá, que é a tabela empregado. Então você tem o dado e o tipo de dado. Ó, dado, código do empregado, tipo de dado inteiro, né? Integer. Lembra que o código é 1, 2, 3, 4, 5. Então é inteiro, é um integer. Nome do empregado. Lembra que é um varchar. Na realidade é um varchar de 20, né? Aqui está como varchar de 30. Tá? Depois nós podemos também arrumar essa errata da apostila digital. Então, nome do empregado, tipo de dado, varchar. Salário, é money, né? Eu coloquei decimal aqui, nós colocamos decimal aqui, mas na realidade, quando você fala de salário, decimal é mais para número real, né? Salário, para sair com uma unidade monetária mesmo, com o cifrão, com as unidades todas corretas, é money. Tipo do empregado. Se fosse o nome, o tipo do empregado, engenheiro, advogado, aí seria varchar, mas como está codificado lá, então estão em números inteiros naquela coluna, então é integer. Departamento, a mesma situação, departamento do empregado também, se fosse o nome, seria varchar, mas como nós estamos falando de códigos lá, de uma codificação, que depois nós vamos ver que aquilo é uma chave estrangeira, né? Nós vamos ver na próxima aula, então o departamento do empregado é integer, porque lá são números inteiros. Tudo bem? Então só para nós sabermos aqui que existem o nome das colunas é o dado. E você precisa saber que tipo de dado é. Se é um número, se é um texto, se é unidade monetária, enfim. E você precisa declarar isso na hora de construir lá a tua tabela. Não se preocupem que tudo isso nós vamos ver aos poucos, não tem problema. Então aqui, ó, todo dado na tabela possui um tipo, né? Então aqui você tem que todo dado aqui do lado esquerdo possui um tipo do lado direito. Então você tem código como integer, nome como varchar, salário como money, tipo empregado integer e departamento integer. Tá bom? Então só para nós sabermos como que se faz isso, não precisa decorar, não precisa fazer nada disso. Chave estrangeira, que está aqui, nós vamos falar na próxima aula, tá? Que tudo é chave estrangeira. Ó. Então aqui tem um exercício para nós fazermos a tabela departamento, que é uma outra tabela que tem no início lá. Ó o departamento, tá vendo? Lá na nossa tabela tem o código do departamento, que é 1, 2, 3, 4 ou 5, que são os números inteiros. Tanto que tipo de departamento lá está como integer. E aqui nós temos o nome dos departamentos, os nomes que correspondem a esses números, né? Então RH, projetos, informática, transporte e contabilidade. Esses são o nome dos departamentos, do tipo de departamento. E o nome dos tipos de empregados estão aqui, ó, na tabela empregado, tá vendo? Então você tem o número 1, que está lá na nossa tabela, é engenheiro, 2 que está lá na nossa tabela corresponde a secretário, 3 a informático, 4 a motorista. Então lá na tabela está codificado como código, e aqui você vê qual código que ele corresponde, engenheiro, secretário e assim por diante. Esse exercício
que nós vamos fazer aqui, nós vamos vamos falar quantas colunas tem, quantas linhas tem essa tabela, os campos e os atributos, as informações que tem aqui dentro. Nós vamos fazer um exercício em sala, tudo bem? Então aqui também, ó, a tabela tipo empregado, nós também vamos falar quantas linhas, quantas colunas, né? Quais são os campos e as informações que tem dentro desses campos. Nós vamos fazer juntos isso, né? Eu quero que vocês descrevam para mim quantas linhas, quantas colunas e quais são os atributos, quais são as informações que existem nessa tabela, e nessa tabela também, quantas colunas, quantas linhas e qual tipo de informação, qual tipo de atributo que nós temos, tá bom? Vamos fazer isso em aula. Bom, vamos encerrar por aqui essa segunda aula. Vamos dar uma conversada sobre estrutura de tabela, colunas, linhas, campos, né? Tipos de dados das informações que estão aqui dentro. E na próxima aula nós continuamos, tudo bem? Então, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.